damos uma pausa na reflexão dos grandes temas propostos para estudo pelo Papa Francisco e voltamos nosso olhar para uma primeira conversa sobre o instrumento de trabalho para a segunda sessão da Assembleia Geral do Sínodo. Divulgado no último dia 9 de julho, o Instrumentum Laboris para a segunda sessão de outubro difere significativamente do documento de trabalho do ano passado. Em vez de levantar uma série de questões garantidas para gerar polêmicas, ele enfoca mais no desafio que a sinodalidade representa para a maneira como a Igreja conduz os seus processos, sua tomada de decisões e ouvindo uma variedade de vozes, reconhecendo e lidando com a diversidade de culturas nas quais o Evangelho é chamado a se enraizar. Para a gente conversar sobre as primeiras impressões e elementos de destaque deste documento, o instrumento de trabalho, eu recebo Dom Joaquim Giovanni Moll Guimarães, bispo auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte e referencial nacional da Pastoral das Pessoas em Situação de Rua. Dom Joaquim Moll, bem-vindo mais uma vez à Igreja Sinodal. Marcos, muito obrigado pelo convite. Que bom estar aqui, falar com você, graça e paz, como também para todos aqueles que estão acompanhando essa série de programas sobre o Sínodo por uma Igreja Sinodal. Isso. Vamos apresentar aqui para quem está nos acompanhando, né? Este é o instrumento de trabalho que saiu agora no dia 9 de julho. O instrumento de trabalho é para guiar as reflexões e o processo desta segunda sessão da Assembleia Sinodal que acontece no mês de outubro de 2024. Para a primeira sessão, nós também tivemos a oportunidade de refletir aqui alguns pontos. Queria começar, Dom, essa conversa, como é que o senhor recebeu este documento, este instrumento de trabalho, como é que o senhor olha para ele? Em primeiro lugar, tinha uma expectativa muito grande. Essa expectativa corresponde ao período de espera. Então, o que estava sendo pensado, elaborado entre a primeira sessão e a segunda que vai acontecer em outubro deste ano? Então, quando o documento chega, o instrumento Laboris chega, ele preenche esse espaço da expectativa. Aí a gente podia dizer assim, ficou muito bom, mas podia ter ficado também bem melhor. Isso significa reconhecer, não é, que ali estão condensadas questões muito importantes, que vieram de diversas partes do mundo, etc., e que estão chegando lá no ponto final. Então, isto é que indica que o instrumento, que o documento é muito interessante. Agora, quando a gente diz, olha, esperava mais, podia ser mais, né? É o desejo que temos de que a Igreja seja ainda mais conformada a Jesus Cristo, ao seu projeto, etc. E claro, como expressão concreta na realidade dos ministérios, da participação, dos processos de decisão, do caminhar juntos, afinal de contas. Mas eu acho que é um bom documento. Sim, ele difere significativamente, né, do anterior, que estava estruturado nos 3 pilares do sínodo, né? Comunhão, participação e missão, e que vinham ali fichas de trabalho com muitas perguntas. E agora nós temos assim um texto bem elaborado, um texto bastante consistente e que retoma inclusive assim diversas vezes na leitura que fiz o que a Igreja entende por sinodalidade. Por que uma Igreja sinodal, Dom Moll? Então, eu anotei 4 pontinhos lendo o documento e depois alguns outros também que neste programa e em outros momentos vamos divulgando, compartilhando, etc. Mas veja bem, a Igreja ela deve ser sinodal porque ela não pode ser de outra forma. Esse é um ponto de discussão do sínodo. A sinodalidade faz parte da essência, da natureza, né, da Igreja, ou ela é um modo, né, de se comunicar, de se expressar, de fazer as coisas, de cumprir a missão. Então, a Igreja ela é sinodal e sou do pensamento de que, de fato, isso faz parte da natureza da Igreja por 4 razões principais. A primeira delas é que nós formamos um único povo pelo batismo. Se nós somos um povo único, um corpo único, não fragmentado, então isso já a define exatamente como um corpo sinodal. Um corpo único,
numa única missão, iluminada pelo mesmo Espírito, guiada por Jesus, o único Filho de Deus, nosso Salvador, e depois em direção ao Pai. Então essa é a primeira razão. Uma segunda razão é que há um profundo desejo de sinodalidade. Hoje a gente escuta muito falar assim, mas as pessoas não estão participando, etc. Muitas vezes não estão participando porque também não podem avançar na participação. Inclusive é que uso uma expressão que eu até grifei, que é a crise de participação, né? O termo que diz aqui. Exatamente. É porque a participação ela não está bem definida. Agora, se ela for uma participação ativa, consciente, corresponsável, olha bem, a qualificação da participação. Então, há um desejo de sinodalidade, há um desejo de caminharmos juntos. Poucos são aqueles que querem dividir a igreja, numa parte, noutra, seja qual for o critério. O terceiro ponto é que a sinodalidade, a igreja deve ser sinodal porque ela tem que construir uma unidade na diversidade. Eu penso que não há exemplo mais interessante do que aquele que está na Sagrada Escritura, né? A ideia do corpo. Então, o corpo, cada membro é diferente um do outro. Nenhum membro é totalmente igual ao outro no nosso corpo. E, no entanto, formamos uma unidade. Isso é a igreja, uma diversidade enorme, com muitas diferenças, mas um único corpo. E, por último, a igreja deve ser sinodal porque nós também precisamos exercitar a nossa condição de pessoas em processo de conversão. A igreja sinodal ajuda no processo de conversão à própria sinodalidade. Eu estou do seu lado, eu não estou participando, vejo você participando, aí vou me convertendo à participação, vou me convertendo à comunhão, vou me convertendo ao testemunho do Evangelho. Então, a sinodalidade provoca conversões. Acho, aqui tem uma expressão também que me tocou quando o senhor fala que não há outro jeito de ser igreja, que diz que a sinodalidade deve exprimir-se no modo normal de viver e atuar da igreja, né? Uma expressão forte, ou seja, o que foge a isso não é sinodal, portanto não é eclesial, né? O modo normal de ser. Agora aqui, Dalmau, este instrumento de trabalho, ele veio construído a partir de primeiro faz um fundamento, né, traz fundamentos sobre a sinodalidade e depois ele traz 3 conceitos, ou divide em 3 grandes blocos, que é o das relações, dos percursos e dos lugares. Queria que a gente pudesse abordar assim, brevemente, para ajudar quem está nos acompanhando, que talvez seja a primeira vez que esteja escutando falar deste instrumento de trabalho. Sim. Como é que nós podemos perceber isso? Relações no percurso sinodal, no processo sinodal, relações numa igreja sinodal. O que isso quer dizer para nós? O sínodo em andamento, este longo sínodo, mais longo da história dos sínodos, né? São vários anos. Então, ele tem essa propriedade, essa capacidade que está sendo cumprida, evidentemente, de destacar elementos que são da normalidade da igreja, do caminho ordinário da igreja, mas que estavam sob cinzas, sob a poeira, o pó do tempo, do desgaste, etc. Um deles é este exatamente. Quer dizer, um sínodo que se preocupa em praticar sinodalidade a partir das relações estabelecidas entre as pessoas. Igreja é um conjunto de relações. Nós somos seres de relações. A igreja não pode ser diferente, ainda mais porque ela é alicerçada exatamente sobre aquele que estabeleceu as relações mais profundas com o ser humano, que é a própria pessoa de Jesus. É nesse sentido das relações que entra aí todo o interesse e a beleza dos ministérios, dos vários carismas, não é? Que estabelecem relações com a missão da igreja, com todo o conjunto da igreja. É uma igreja missionária a partir das relações. É a relação entre as pessoas que entusiasma cada uma delas no exercício da missão de evangelizar, né? E depois, claro, há ainda outros processos que são muito importantes. Podemos depois pegar algum item, por exemplo, do percurso, né?
Essa questão dos percursos, elas estão relacionadas com os processos. Pode observar que o Papa Francisco e a equipe de animação, de coordenação do sínodo, eles valorizam muito a questão dos processos. Por isso valorizam também o tempo. Eu acho que por isso esse sínodo também está mais longo, porque ele exige um processo para chegar num discernimento. Ele exige, por exemplo, que a gente se forme melhor. Esse sínodo foi um período de formação sobre muitos temas interessantes, para nos preparar para tomadas de decisão conjuntamente. Não desprezando absolutamente, não é, aqueles que têm a tarefa, não é, de decidir dentro da igreja. Sim. O Papa, os bispos, as conferências episcopais, não é? Porque isso faz parte da estrutura hierárquica da igreja. Agora, eles fazem parte dessa estrutura dentro de um conjunto todo que se chama povo de Deus. Não é? Então, isso é muito importante, né? E precisa ser considerado nessa segunda sessão do sínodo. Quero terminar esse bloco com uma expressão aqui, né, amarrando o que o senhor trouxe tão bem para nós. É nas relações com Cristo, com os outros e na comunidade que se transmite a fé. Dom Mal falava, né, dessa dimensão. Nosso viver, compartilhar a fé, construir o caminho é relacional. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já a gente continua conversando sobre o Instrumentum Laboris para a segunda sessão do Sínodo. Até já. Estamos de volta com o nosso Igreja Sinodal. Obrigado pela sua companhia, pelo seu interesse também em ficar por dentro dessas questões tão importantes para o caminhar da nossa igreja. E se você deseja rever algum programa, conferir algum tema, nós estamos acompanhando o Sínodo passo a passo. Você pode procurar no YouTube, @Igreja Sinodal, e você tem acesso a todos os programas e a todas as reflexões. Eu hoje recebo o Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, Dom Joaquim Moll, e nós temos conversado sobre este instrumento de trabalho, este documento que norteia a segunda sessão que vai acontecer durante o mês de outubro. E nós encerramos o bloco falando das relações, que é a primeira parte, né, Dom Moll, deste instrumento de trabalho. E a segunda fala exatamente dos percursos. O senhor já acenou para nós sobre a importância dos processos e a importância que o Papa Francisco dá a isso. Inclusive, me recordo aqui lá da Evangelii Gaudium, que ele traz 4 expressões muito significativas quando ele fala que a realidade é maior do que a ideia, e quando ele fala que o tempo é superior ao espaço, né? E nos ajuda a bem entender o que ele pensava pastoralmente para a igreja. Como é que nós podemos entender melhor esses percursos e receber isso também no cotidiano das nossas comunidades? Quando o sínodo se coloca a questão dos percursos, e eu torço muito para que isso seja mantido depois, não é, num documento final do sínodo, se assim aprover a igreja, porque exatamente os percursos definem o caminho da igreja. Nós usamos muito a palavra, mais do que palavra, é um conceito de caminho. Aliás, o caminho lá no Novo Testamento, nas primeiras comunidades, tinha que ser até com um C maiúsculo, exatamente porque era o caminho de seguimento de Jesus. Quais são os caminhos, os percursos e o que se exige neste caminho? Então, quando a gente fala de caminhar junto, não é caminhar de qualquer maneira, em qualquer caminho, em qualquer direção. Caminhar juntos significa definir bem, não é, os percursos que nós precisamos fazer. E por isso eu pensei 5 pontinhos extraindo exatamente da estrutura do instrumento Laboris, mas sobretudo da mentalidade que está vigorando entre aqueles que estão participando do sínodo. O primeiro deles é a questão da formação. Olha como é que isso muda de cara quando a gente fala de uma formação integral. Porque quando a gente fala de formação, muitas vezes a gente entende que a formação é daqui para cima. É uma coisa cerebral, da cabeça. Mas o sínodo está dizendo que precisa de uma formação integral. Então, forma a cabeça, mas também os sentimentos, não é? Também a espiritualidade, o que creio, como creio, não é? Então, esse é um primeiro elemento.
Isso faz parte, é um dos componentes dos percursos. Não há como ser igreja corresponsável, distribuindo as responsabilidades sem a formação. E outra coisa que é interessante, é uma formação conjunta. Eu acho que nunca se destacou isso dentro da igreja. A formação conjunta significa a formação que se dá aos leigos, aos clérigos, aos consagrados, etc. Quer dizer, todos... A formação do povo de Deus. A formação do povo de Deus, né? É tudo isso que está junto. Uhum. Depois, um outro ponto que é muito importante no percurso é a gente aprender a fazer discernimento. Porque nós somos pessoas de escolhas, nós fazemos escolhas, opções o tempo inteiro. Mas para fazer uma boa escolha, nós precisamos discernir. E isso significa a gente entender o discernimento não como uma técnica, Marcos, não como uma técnica pura e simplesmente, mas como um ato de espiritualidade. Por isso ela exige a vida de oração, a preparação da escuta de Deus por meio da sua palavra e por meio da realidade onde se vive, né? Então esse é o ponto fundamental, que é o ponto do discernimento. Tem um outro que também é muito importante, que às vezes as pessoas ficam duvidosas, pensativas com relação a elas, mas eu penso que não há problema algum no sínodo em relação a essa questão, que é o processo de tomada de decisão. A tomada de decisão está exatamente nessa segunda parte, que é a parte, depois das relações, dos percursos. Quer dizer, no caminho são necessárias as tomadas de decisão. Falei isso agora há pouco. Quer dizer, tem o processo de decisão que é exercido, que é vivenciado pelo bispo, pelo papa, não é? pela conferência episcopal. Agora, ninguém quer tomar o lugar de ninguém no processo de decisão. Só se busca fazer uma decisão compartilhada, uma decisão que escuta o outro, que leva em consideração a realidade. É isso que é bonito e é isso que precisa mudar no processo de tomada de decisão, não é? Dentro da igreja. E todos nesse processo, na obediência, no esforço de obediência ao Espírito. Escutar o Espírito. Escutar o Espírito. Então, aí sim a decisão sai muito mais acertada e a gente evita muitos problemas. Depois, a questão da transparência. O instrumento Labores fala de transparência e fala também de prestação de contas. Porque a igreja, ela precisa, de fato, ser muito transparente. Eu não me refiro aqui apenas à questão dos abusos, porque eles estão aí, precisa ser dada transparência aos processos de apuração de abuso, todo tipo de abuso que há na igreja. Mas também a questão financeira, mas também a questão do plano de pastoral e de evangelização. É preciso dar transparência, quer dizer, a gente faz o plano está aí, vai ser executado. Em que medida que todo o povo participa de tudo isso? Além disso, por exemplo, transparência no compromisso firme, inequívoco, inalienável da defesa da dignidade das pessoas. Então, a gente não pode fazer de conta que defende a dignidade. Transparência é mostrar como estamos defendendo a dignidade das pessoas. E, por último, gostaria de destacar, não menos importante, que é a questão da prática de assembleias. As dioceses têm uma experiência, não todas, mas muitas têm uma experiência interessante. Quando fazem uma assembleia eclesial, onde todos os segmentos da igreja local estão presentes. Mas isso precisa acontecer também em nível nacional, em nível continental. A América Latina e Caribe deu o exemplo disso. Foi um passo muito significativo, né? Realizou uma assembleia eclesial, onde todos representavam o conjunto enorme e dos vários segmentos da igreja. Isso será um passo muito, muito importante para a igreja a partir desse sínodo. Oxalá o sínodo possa concretizar isso, outras regiões do mundo e também nos níveis nacional, diocesano, como o senhor colocava. E aqui, Dom Mol, lugares, o instrumento de trabalho nos ajuda a pensar a sinodalidade a partir destes lugares, relações e percursos que se dão em lugares concretos. Como é que nós podemos olhar para esta relação aqui no instrumento? O Concílio Vaticano II,
ele chamou a igreja, a diocese, muitas vezes de igreja particular. Mas esse particular pode levar a uma pessoa que às vezes não tem um traquejo, né, com as palavras, né, próprias da igreja, a equívocos. Porque quando fala de particular, quer dizer, é meu, é uma propriedade, é uma relação de posse. Então, o sínodo está nos ensinando e nos acostumando a falar de igreja local. E a palavra local, ela é pequenininha, mas ela é muito importante, porque esse local se refere ao território próprio, à cultura própria, à história de um povo, que é sempre diferente do outro. Então, quando a gente fala de local, nesta palavra local estão muitos elementos. Eu desconfio até que a palavra local associada à igreja, ela ganha de fato uma força teológico-pastoral de grande importância. E o sínodo, na medida que ele vai caminhando e valoriza os lugares, ele está justamente fazendo uma tarefa ascendente, quer dizer, parte lá das comunidades. E como é bonito ver nesse documento ideias que saíram lá das comunidades na primeira escuta. E foi andando e foi sendo conservado, elaborado, aprofundado até chegar aí. Quer dizer, o local, o território, a cultura, a história, aquilo que é próprio de cada povo, a história da igreja naquele local, tudo isso é fundamental para a preservação de uma igreja encarnada, enculturada. Dom Mauro, nosso tempo está chegando ao fim. Quando a prosa é boa e quando o convidado é bom, o tempo passa rapidinho, né? Podemos ter esperança nessa assembleia que está se aproximando? Ah, podemos. Podemos sim. A esperança é uma coisa que nos move para frente. A esperança, inclusive, comporta uma coisa que às vezes a gente não gosta muito, é uma certa indignação com o que não está bom. E a gente deve se indignar. Não revoltar, ficar com raiva, com ódio, mas indignar-se. Porque essa indignação ela é transformada numa força muito grande e para nós essa força tem nome, é a fé em Jesus Cristo, caminho para o Pai, e assim nós poderemos, com esperança, fazer uma igreja sinodal e, a partir dessa sinodalidade, multiplicar experiências eclesiais em todos os cantos do mundo. Dom Joaquim Giovanni Moll Guimarães, Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, muito obrigado pela sua participação e contribuição nesse programa de hoje. Eu que agradeço, um abraço a todos. Nós seguimos neste processo, nesse percurso, construindo uma igreja sinodal missionária. No próximo programa a gente volta para os grupos de estudos, temas propostos pelo Papa Francisco. Mas a gente vai voltar com mais detalhes. Esse programa de hoje foi só para trazer um aperitivo do que a igreja está propondo para a segunda sessão da Assembleia do Sínodo. Um abraço para você e até o próximo programa.